Colossenses capítulo 3, versos 12 a seguir. E assim diz a palavra do Todo-Poderoso: revesti-os, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vocês possam também fazer. E tudo isto revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e que vocês sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos demonstrando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Tudo quanto fizerdes, seja por palavra ou por atitudes e obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vocês, mulheres, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. E vocês, maridos, amem as vossas esposas e não as irriteis, não se irritem contra elas. Vocês, filhos, obedeçam em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vocês, pais, não irritem os filhos de vocês, para que não percam o ânimo. Vocês, servos, obedeçam em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar ao homem, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como fazendo ao Senhor e não aos homens, sabendo que vocês receberão do Senhor o galardão da herança, porque Cristo é o Senhor. Servis. Mas quem fizer agravo, receberá agravo, e quem fizer, pois não há acepção de pessoas. Versículo 1 do capítulo 4 diz: e vocês, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo também que eles têm um Senhor dos céus. Podeis estar sentados, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado em nome de Jesus por essa noite abençoada, Senhor amado, pela Tua presença gloriosa. E te agradeço porque no nome de Jesus nós estamos reunidos aqui, e é por causa do nome dele que o Senhor tem recebido as nossas canções, Pai amado, a nossa adoração, as nossas orações. Obrigado por cada irmão, cada irmã, sobretudo por cada família aqui representada neste lugar nesta noite. Obrigado, Senhor, por essa comunhão preciosa, pela certeza de que, reunidos neste lugar, o Senhor está presente em nosso meio. Recebe, portanto, o nosso culto, recebe a nossa adoração. Meu Deus amado, e que Teu nome continue sendo glorificado, graciosa e poderosamente neste lugar. Aplica a Tua palavra aos nossos corações, nos confronta com a Tua palavra, para que nós nos adequemos ao Teu querer, façamos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, de uma forma que o Teu nome em nós e por meio de nós seja sempre glorificado.
Nós te pedimos assim, agradecidos, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos pensando nessa carta e ela fala sobretudo da supremacia de Cristo. Cristo é tudo em todos. Tudo converge. Paulo vai falar nessa carta que tudo converge em Cristo, que tudo aponta para Ele. E a gente pensa então em toda a velha aliança, ou a antiga aliança, todo o Velho Testamento, todas as histórias, tudo aponta para Cristo, tudo converge nele e na sua obra. E Paulo vai falar nesta carta principalmente acerca da pessoa e da obra de Cristo e a eficiência da sua obra, e é por causa da obra de Cristo que nós estamos aqui, servimos, e só por causa, e tão somente por causa dele, por causa da sua vida, por causa da sua morte e sobretudo por causa da sua ressurreição, é que nós estamos aqui. Melhor ainda, não somente sabemos onde estamos, nós sabemos de onde viemos, qual era a vida que tínhamos antes da sua obra. Ele nos perdoou, e apesar de nós, ele veio, ele morreu na cruz do Calvário, e ele nos garantiu a vida eterna à medida em que nós permanecermos nele. E ele não somente mostra como nós éramos, de onde ele nos tirou, ele mostra onde nós estamos hoje, e ele nos dá convicção para onde nós estamos indo. Ele já nos garantiu isso. E é isso que Paulo fala, contradizendo, ensinando aquilo que o judaísmo e os gnósticos estão ensinando, e eles reafirmam constantemente que, ok, vocês confessam Jesus, mas Jesus, ou crer em Jesus apenas, não é suficiente, não vai te levar a nada. Você precisa de alguma coisa mais. Os judaizantes vão dizer que vocês precisam cumprir todos os rigores e rituais da lei, inclusive vocês precisam, e Paulo está falando de prosélitos. Paulo está falando de pessoas que não eram do judaísmo, mas que se converteram a Cristo, e eles impunham que aqueles que se convertessem a Cristo, que não fossem judeus, o processo para o qual evidenciavam a sua conversão e que eles eram salvos, principalmente, era fazer a circuncisão. E Paulo fala: não, isso não é mais preciso, porque Cristo morreu na cruz do Calvário, e ele agora faz a circuncisão, a transformação, a conversão no coração e na alma. É sobre isso que Paulo está falando. E a semana passada nós falamos justamente desses versículos, no capítulo 3, versículos 1 a 11, Paulo fala sobre a conversão, e Paulo vai falar uma linguagem neste capítulo de essa analogia de despir e vestir, de tirar roupa e colocar roupa. E Paulo fala então nos versículos 1 ao 11, desse tirar a roupa suja do pecado, da velha natureza, do velho homem, dos maus costumes, se despir completamente daquelas atitudes e do pecado, se despir completamente daqueles velhos costumes, da velha natureza, tirar tudo isso, tirar essa roupa que está totalmente suja, e Paulo vai criando uma imagem de uma pessoa que está totalmente maltrapilho, com roupas imundas, rasgadas, fedidas. E Paulo então vai falando que era necessário, e a conversão significa isso, se converter a Cristo significa isso. A evidência da verdadeira conversão é que estes que vão se convertendo a Cristo, vão crendo na obra redentora de Cristo, precisam ir tirando essas roupas sujas, essa roupa maltrapilha, essa roupa imunda, fedida, e Paulo então vai trazendo essa ideia no capítulo 3, versículos 1 ao 11, tirar essa roupa suja da velha natureza. E aí, a partir do verso de número 12, Paulo, até o 17 principalmente, Paulo vai falar agora, uma vez que vocês já tiraram estas roupas sujas,
uma vez que vocês já tiraram essas roupas fedidas da velha natureza, uma vez que vocês abriram mão e dispensaram os velhos costumes, agora vocês precisam se vestir. E ele usa o imperativo: revesti-vos, pois, de Deus, revesti-vos, pois, versículo de número 12, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, assim como também vocês foram chamados, vocês devem se vestir agora como santos, e vocês possam ir se nutrindo desses sentimentos amáveis de misericórdia, de afeto, de longanimidade. A natureza de vocês agora é mudada. Então traz essa ideia de se despir daquilo que contamina, daquilo que não condiz como filhos de Deus, como eleitos de Deus, como escolhidos de Deus. Então a gente precisa se despir de toda aquela velha vestidura e se vestir e revestir daquilo que é santo, daquilo. E Paulo vai falar mais do que isso, e nós iremos ver ao longo desse texto. Então nós queremos falar um pouco sobre os imperativos da santificação. Nós falamos dos sinais da verdadeira conversão. Nós conversamos sobre isso a semana passada, e nós queremos falar então sobre esses imperativos que Paulo usa aqui, que demonstra de fato a santificação, esse processo de santificação, que uma vez convertidos, uma vez transformados pela obra do Espírito Santo, esta obra do Espírito Santo na nossa vida que vai nos ataviando, nos colocando essa roupa limpa, cheirosa, santa, nos vestindo de Cristo, das suas atitudes, do seu comportamento. E primeiro o primeiro imperativo é vestir-se e revestir-se. E ele ainda usa os versículos 12 a 14. O primeiro imperativo é se vestir, é uma ordem: vistam ou revestivos e suportai uns aos outros. Tem tudo a ver essa questão de se vestir ou se revestir, de roupas novas, se revestir de Cristo e do caráter de Jesus, e também de suportarmos uns aos outros, da convivência uns com os outros, e demonstrar isso através do nosso conviver enquanto igreja, enquanto separados. Os versículos 12 a 14 fala sobre esses imperativos de vestir-se e suportar-vos uns aos outros, e diz assim: revestimos, pois, como escolhidos, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de dignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, vocês possam fazer isso também. E sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, um dos sinais da santificação, que de fato nós já nos despimos da velha natureza, dos velhos costumes, em que nós nutrimos em nosso coração ressentimento, vingança, ódio, pecado, amargura, afastamento de Deus, falta de interesse pelas coisas de Deus. Mas agora nós nos deparamos com Cristo e nos convertemos, nós cremos na obra redentora de Cristo, na suficiência da obra dele para a minha vida, e agora eu vivo em total gratidão a ele, eu vivo em total submissão a ele, e eu me visto dele, eu me visto como escolhido de Deus. E a primeira coisa que Paulo fala aqui, olha, revestimos, pois, como eleitos de Deus, escolhidos por Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Outro dia eu estava vendo e relembrei uma cena em que
a então rainha da Inglaterra estava reunida em família em um momento de celebração, e ela estava toda a família, estavam pousados para tirar uma foto, e em um momento era um dos príncipes, neto dela, que estava ali meio assim disperso, e a roupa não estava muito assim. Então ela dá um toque, como que dizendo: olha a postura, você é da família real, né? Olha o seu comportamento. E outra, uma bisneta, estava lá brincando, e ela então dá um toque, basta o toque da rainha, aquela criança fica numa posição como que tomando a postura de que é da linhagem real, que é da família real, e precisa condizer com isso. O que Paulo está dizendo: olha, revistam-se do céu, se dispam das coisas, dos sentimentos que é da terra, e se vistam daquilo que é espiritual. Vocês são escolhidos de Deus, vocês são na verdade eleitos de Deus. Então se comportem, tenham uma postura, porque agora vocês trazem o nome real. Vistam-se do reino, vistam-se do reino de Deus, tenham comportamento como filhos do rei, tenham comportamento como príncipes de Deus. E príncipes de Deus não andam e não se comportam de qualquer forma. Tem postura. Vistam-se como escolhidos de Deus. Olha, aqui nesse texto, especificamente, Paulo está falando sobre roupas. Sobre roupas. Paulo está usando uma analogia para dizer: olha, se dispam da velha natureza, se dispam dessas coisas passageiras, efêmeras, dos prazeres deste mundo, dos novos costumes, e se vistam como filhos de Deus, como escolhidos de Deus. Se vistam do que é espiritual, se vistam do que é do céu, se vistam do que é glória, se vistam daquilo que promove a glória de Cristo na tua vida. Se vista de tal forma, espiritualmente falando, no seu comportamento, que as pessoas olhem para vocês: não, aquele ali é filho do rei, aquele ali é filho do reino de Deus, aquele ali se veste espiritualmente no seu comportamento dia a dia, verdadeiramente. E Paulo está sobretudo falando aqui que se vestir do que é espiritual é se vestir de Cristo, do caráter de Cristo, é parecer com Cristo. Ele vai falar sobre isso. Sejam, pois, se vistam. E ele diz: olha, suportando, versículo ainda 12, ele fala assim: revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Se vestir disso, dessas atitudes, de sentimentos de misericórdia. Se vistam de benignidade, de bondade, de humildade, de mansidão, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Assim, se alguém ofendeu vocês, seja quem for, assim como Cristo perdoou vocês, perdoem também. O perdão é uma prova inquestionável de que nós estamos neste processo de santificação, que nós olhamos para as pessoas que nos ofenderam e nós erramos tudo, porque Cristo já nos perdoou. Como a gente tem dificuldade de perdoar aquele que nos ofendeu, por mais que nós estamos na nossa plataforma de razão, nós perdemos toda a razão, porque Cristo também nos perdoou, porque nós em nossos pecados ofendemos a santidade de Deus. Mas mesmo assim, por causa da obra de Cristo, apesar de nós, apesar das nossas atitudes, apesar da nossa velha natureza, Cristo veio, morreu por mim, me amou, para que nós pudéssemos
nos amar. Glória a Deus. Então vamos, Aleluia, Deus. o conselho de Paulo aqui, nesse imperativo da santificação é: revestidos do novo homem, das coisas dos céus, se vistam e revistam de Cristo, ou seja, pareçam, imitem a Cristo, porque vocês são escolhidos por Ele para isso mesmo. Imitem, sejam parecidos com Cristo. Como? Não é na fisionomia, não é uma questão de imagem, né? Mas uma questão de atitude. Seja parecido com Ele, como? Se revestindo de misericórdia, se revestindo de perdão, de longanimidade, de paciência, de perseverança, suportando-vos uns aos outros. Ou seja, dando suporte, principalmente para aquele que é mais fraco do que você. Andando com essa pessoa, sendo suporte para essa pessoa, mostrando o amor de Cristo, porque Ele fez assim por você. Então, nós possamos consultar o nosso coração e ver se de fato nós estamos vivendo neste processo de santificação. De fato é que quando a gente olha para esse texto, a gente percebe o quão fraco nós somos, nós percebemos as nossas debilidades, nós sabemos, nós temos consciência da nossa imperfeição, mas ele mostra que esse processo de santificação é produzido por Ele. Nós só precisamos nos entregar, mergulhar nele, nos vestir nele, mas antes a gente tem que tirar aquelas coisas que desagradam a Ele. Imperativos. Um imperativo que de verdade mostra o quão santificados nós somos, de como nós estamos vivendo de fato esse verdadeiro processo de santificação. É não somente se vestir de Deus, de Cristo, dessa nova natureza do novo homem, vestir-se de Cristo, do caráter de Cristo, parecer, se comportar como Cristo indicou que nós façamos, mas também uma outra evidência ou um outro imperativo aqui é viver em gratidão, viver cheio de gratidão. E olha só o que Paulo aconselha os irmãos aqui nos versículos 15 ao 17, diz assim: a paz de Deus, para a qual também vocês foram chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sejam vocês agradecidos. Diga comigo, agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros. Com que? Com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto vocês forem fazer, seja falando, ou seja fazendo, faça para a glória de Deus Pai, dando graças a Deus. Aleluia, Deus. O nome disso é viver com gratidão. Aquela pessoa que sabe de onde Jesus lhe tirou, aquela pessoa que sabe o poder do perdão de Deus na sua vida, aquela pessoa que sabe a transformação, os livramentos, as benevolências do Senhor na sua vida, é uma pessoa que vive para dar glória a Deus. Tudo o que faz é para glorificar o nome do Senhor. Tudo que faz é para promover o nome do Senhor. Tudo que faz é para expressar a sua gratidão diante de Deus. Então tudo que nós fazemos, seja por palavra, daquilo que
dizemos, aquilo que proferimos no nosso dia a dia, seja para a glória de Deus. Já dissera poeta bíblico que as palavras da minha boca, meditação do meu coração sejam dadas diante de ti, ó Senhor. Que tudo que fazemos, tudo que falamos, a nossa vida, no nosso dia a dia, deve ser para a glória de Deus. Isso expressa a nossa gratidão, e isso expressa de que de fato nós já fomos transformados pelo Senhor. Tudo que a gente faz é de promover o amor de Cristo, é que nos aperfeiçoa diante das nossas imperfeições. Diz no versículo 14 que se revestimos sobretudo dessa gratidão e do amor de Cristo, que é o vínculo, que é a perfeição. O amor de Cristo é que nos aperfeiçoa, e pelo amor dele, por causa do amor dele, é que a gente vai fazendo tudo e vivendo de tudo, e com gratidão no nome do Senhor, e Deus se alegra. Amém. Eu sempre gosto de repetir aquilo que Paulo fala aos Coríntios, e de novo, eu gosto de aplicar não somente essa questão da contribuição financeira, né? Porque Paulo está falando sobre ali, porque alguns irmãos dos Coríntios estão questionando o contribuir. Paulo fala: olha, se vocês fazem por constrangimento, eu te falar, Paulo fala assim: se vocês fazem por constrangimento, se vocês se sentem obrigados a isso, não faça não, não faça não. Se vocês forem contribuir, faça isso voluntariamente, não por obrigação, por imposição de quem quer que seja, porque Deus não vai receber isso. Agora, aquele que vai contribuir, seja liberal, e faça isso não por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Mas, embora Paulo esteja falando ali sobre contribuição, sobre questão de finanças, de oferta, enfim, eu entendo que aquele Deus ama ao que dá com alegria está muito acima apenas do dinheiro. Está falando sobre gratidão, sobre entrega daquilo que eu sou, não apenas daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou nele. Tudo é por causa dele. Eu sou grato a Deus porque eu tenho o privilégio de poder vir ao altar do Senhor e colocar uma oferta. Mas eu só posso vir colocar essa oferta, esse dinheiro, porque Ele me salvou, porque Ele me redimiu, porque Ele me restaurou, porque Ele escreveu meu nome no livro da vida, porque Ele me deu saúde, porque Ele me deu um emprego, porque Ele tem me sustentado, porque Ele tem me conduzido, porque Ele me deu uma família, porque Ele me deu uma igreja. Eu sou grato a Deus e eu me entrego completamente. Antes de entregar o meu dinheiro, antes de entregar a minha contribuição, eu entrego a mim mesmo para o serviço dele. Então Deus ama ao que dá com alegria. Como isso é gratidão. Aleluia, Jesus. Isso demonstra de fato que Deus me transformou e eu estou nesse processo de santificação, embora esteja ainda muito, muito longe do estado de perfeição, porque Ele completará a obra até o dia final. Ele completará, aí sim eu serei glorificado quando eu chegar, quando Ele me transformar a esse ponto de perfeição. Então Ele me tirará daqui, mas enquanto isso eu estou nesse processo de santificação. E uma das maneiras de eu mostrar que de fato eu estou entendendo, eu estou andando, eu estou querendo andar dessa forma, é a expressão, a gratidão ao servir e ao viver para Ele. Aleluia, Deus. Viver para Cristo, Glória ao teu nome, Jesus. viver para a adoração do nome dEle. Tudo que eu fizer é para Ele. E aí Paulo vai encerrar. Viver uma gratidão, viver uma vida com gratidão é prova que nós já fomos santificados. Nós já fomos transformados em santos de Deus, como Ele próprio expressa aqui. Então, adore a Deus. Aleluia, Deus. Tudo que você for fazer, irmão, Amém, Jesus. adore a Deus. Eu sempre falo para as meninas lá em casa que estão na fase de preparar para os estudos, para se tornar um profissional. Eu sempre disse isso para elas, e eu não me canso de repetir: o que quer que seja que vocês forem na vida,
vocês conseguirão ser. Mas não seja nada antes de ser de Cristo. Tudo que vocês forem exercer, qualquer que seja a profissão, torne isso digno. Por quê? Qualquer que seja a profissão que você for fazer, eu entendo que aqueles que são de Cristo já estão num patamar mais alto. Não existe coisa melhor do que isso. Ser Cristo, ser cristão, servir a Cristo. E quando a gente vai para a faculdade, quando a gente vai exercer alguma função, alguma profissão, a gente desce desse patamar, a gente desce, vai lá, pega essa profissão e a gente traz para cá, para cima de novo. E eu vou exercer a minha profissão, a minha função na vida para a glória de Cristo. E eu vou ser o melhor médico, o melhor gari, eu vou ser o melhor advogado, eu vou ser o melhor profissional por causa de Cristo, por quem Ele é, porque quem eu sou nele. Ele já me redimiu, já me salvou. Então nós precisamos viver com gratidão a Deus. E por último, parece que Paulo vai falando, e ele fala assim: agora eu vou falar para vocês o melhor lugar para vocês demonstrarem que vocês são santos, nos relacionamentos interpessoais. Como é que vocês estão se relacionando? Como é que vocês estão se mostrando que são verdadeiramente de Cristo? Sabe como é que você vai mostrar isso? Que vocês já santificaram a vida de vocês? Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos esposos. Isso é digno, né? Como convém no Senhor. Estou no versículo de número 18. As mulheres sejam submissas. E de novo, eu sei que eu estou falando com pessoas que têm conhecimento dessa palavra. Submissa não é ser vassalo, não é ser empregada, não é colocar o marido lá em cima e você, sim Senhor, sim Senhor. Submissa é ter uma missão ao lado, é facilitar a missão do outro, estar ao lado, é respeitar, é se submeter à sua liderança, porque a Bíblia diz, claro, irmãos, não é isso inquestionável, a questão da liderança, tratar disto e entender que esse marido tem essa missão e essa esposa está ao lado dela, ao lado dele, e cumprem junto. Então sejam submissos, estejam nessa mesma missão de servir a Deus. Então a melhor maneira de eu mostrar a minha santidade, que eu fui transformada, é vivendo essa submissão em tempos tão difíceis, que tanto aqueles que entendem a submissão e veem isso como a mulher está diante do marido como um objeto de fazer o que ele quer, na hora que ele quer, no tempo que ele quer, do jeito que ele quer. Há um entendimento assim. Mas também aqueles que entendem que não, a mulher tem que ser independente, homem que se dane para lá, né? As produções independentes, não. O Senhor está falando da missão juntos, de servir a Deus juntos, de entender que Deus deu à família uma missão. E eles precisam andar juntos. Maridos, amem as vossas esposas. Essa é a missão de vocês. Essa mulher só vai ser submissa a você, agradecida a você, vai respeitar a tua liderança, se você provar, se você demonstrar através do teu cuidado e proteção que você ama. Então, maridos, amai as vossas esposas e não irritem a elas, não provoque a ira delas. E a gente sabe, né, homens, irritar as nossas esposas. Mas sobretudo, ele vai falar também nesse texto aqui, a palavra direta, ele fala assim: não se irritem contra elas, porque elas sabem provocar a nossa ira também. Vocês sabem provocar a ira dos homens, quando vocês querem. Fala, né? Clemes, fala, Deus. Vocês sabem provocar. Eu vou dar isso tudo para casar aqui. Mas vós, maridos, amem as nossas esposas. Em outras palavras, tenham paciência com elas.
Ele quando você conta até 10, dá uma voltinha, porque senão você vai se irritar mesmo. Tenha cuidado, elas são os vasos mais frágeis. Faça ela se sentir amada. Vós, filhos, obedecer aos vossos pais, porque isso é digno diante do Senhor, porque isto é agradável a Deus. Os filhos, obedecer, honrar os pais. E a gente vive uma geração em que jovens têm morrido precocemente. Às vezes não morrem, mas estão aí enveredados nas drogas, nas séries de mundo, porque não obedecem, não ouvem os seus pais. Isso traz e acaba morrendo e matando os pais também. Tempos difíceis, e tudo seria muito mais fácil se eles ouvissem o testemunho da palavra de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra, e você seja bem sucedido enquanto nela viver. Eu não consigo entender filhos crentes que dizem ser crentes, que não honram, não respeitam e não obedecem aos seus pais. Precisa se converter, ou então não são santos coisíssima nenhuma, não são convertidos coisíssima nenhuma. Vós pais, não irritem as mulheres, aos homens, aos maridos, falam assim, não se irritem contra as vossas esposas. E agora fala para os pais, pai e mãe, não irritem aos vossos filhos, para que eles não desanimem. Pai santo, ele ora, ele não deixa de falar, ele não deixa de puxar a orelha, ele não deixa de vez em quando descer a cinta. Está proibido hoje, né? Mas ele não deixa de disciplinar o seu filho, ele não deixa de conduzir, de mostrar ao seu filho o caminho certo. Ele corrige, ele anda junto, ele pega no pé, mas ele ama, ele cuida. E ele não diz, o pai crente, verdadeiramente crente, que irrita o filho, sabe como é? Que fala, você não pode fazer isso, mas o filho vê ele fazendo. Não é? Pais crentes dizem, olha, você tem que ir para a igreja, mas o filho não vê ele vindo. Você tem que orar, mas o filho não vê ele orando. Você tem que ler a palavra de Deus, mas o filho não vê ele lendo a palavra de Deus. Que exige, mas não dá exemplo. Isso é provocar a ira dos filhos. Isso é causar desânimo nos filhos. E você precisa de santidade. Você precisa se converter também. Se você fazer assim, vós servos ou vós empregados, olha, não exerça o seu trabalho como obrigação. Faça também por gratidão. Sirva ao seu patrão como servindo a Cristo. Eu falei há pouco de exercer a profissão, exercer a sua função e elevar isso a partir de Cristo. Eu, como servo de Cristo, eu vou ser o melhor funcionário. Eu, como servo de Cristo, eu vou honrar os meus patrões. Eu, como servo de Cristo, eu vou honrar a empresa que eu trabalho, porque é dali que vem o meu sustento. Não é? Eu vou orar por essa empresa. Nós vivemos uma crise tão difícil, principalmente para quem empreende. Se não me engano, estava hoje conversando com o irmão, e se não me engano, foi instituído se não me engano, mais 10 impostos que foram instituídos. Alguém falou assim, olha, que o imposto que ele paga é mais do que o que ele ganha. Se ele pudesse, ele dava o que ele ganha e ficava somente com o imposto. Tudo vai para o governo, essa exploração. Então, como servos de Cristo que fomos transformados, nós precisamos dar o nosso melhor, porque naquele
emprego, naquela empresa, com aquele patrão, talvez seja o cara mais ruim da face da terra. Mas eu estou servindo ali por causa de Cristo. Dali que vem a subsistência para a minha família. E eu devo orar a Deus transformar o coração daquele patrão ruim, mas também abençoar para Deus prosperar aquela empresa, porque é dali que vem o sustento para a minha família. E aí parece que Paulo encerrou e quer mostrar que vocês patrões também, fica atrás, não. Sejam bons patrões, sejam justos. Sejam justos. Em outras palavras, olha, senhores, patrões, façam aquilo que é justo, que é equilíbrio. E ele usa a palavra de equidade. O governo ou uma administração justa, equilibrada com os vossos servos. Sejam justos com os vossos servos, com os vossos empregados. Ajam com justiça. Vocês não perdem nada em abençoá-los. Deus vai abençoar a vida de vocês. Isso demonstra que vocês são bons homens, boas mulheres, que servem ao Senhor e são santos. Nós queremos encerrar dizendo que santificação não é somente aquilo que diz o que é espiritual. É isso sim, é se vestir daquilo que é espiritual, é pensar nas coisas que são do céu, mas viver essas coisas que são do céu, essa dignidade, essa santidade aqui na terra, nos nossos convívios, nos nossos afazeres, nos nossos relacionamentos interpessoais. Isso demonstra o quão justo, o quão santos nós fomos feitos pelo Senhor. Por quê? Porque nós somos escolhidos, eleitos de Deus, como diz o versículo de número 12. Sejam santos, porque eu, vosso Deus, sou santo, diz o livro de Levíticos. Quando a gente começa a pensar nisso, puxa vida, olha a missão, olha o desafio que Deus está falando para mim. Deus está olhando para mim, pessoa reta, mortal, cheio de defeitos, de imperfeições, e Deus olha para mim, a grandeza desse Deus, a soberania desse Deus, a santidade. Vai dizer para você, Deus é santo. É bom a gente falar isso sempre para a gente não esquecer. Deus é santo. Quanto mais a gente fala que Deus é santo, a gente chegou a um milésimo de percentual daquilo que Ele é, a sua glória, a sua santidade. Ele é santo, 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 santo. E esse Deus que é santo, 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 diz assim: olha, sejam santos como eu, o vosso Deus, sou santo. Uau! Isso é impossível. É uma missão totalmente impossível. Impossível. Nem Ítalo da missão impossível vai conseguir fazer isso aí. É uma missão totalmente impossível para nós. E quando a gente está assim, já chorando o nosso fracasso, a gente está olhando assim: não, agora eu estou arruinado. Ser santo igual a Deus, nunca vou conseguir. Se depender disso, eu estou no sal, eu estou no inferno. Aí o Senhor diz assim: eu sou o vosso Deus que vos santifico. Ele já providenciou o meio, que foi a morte de Jesus, e pelo sangue de Jesus Cristo, pela obra de Jesus Cristo, Ele nos torna santos. Nós já fomos perdoados, santificados. A nossa velha roupagem da sujeira do pecado já foi tirada. Nós já estamos com vestes embranquecidas, santas. Nós já nos vestimos de Deus, de Cristo Jesus. Agora o Espírito Santo nos conduz, e através da sua palavra Ele vai nos mostrando o processo de santificação todos os dias, porque Deus ainda está trabalhando em nós. E sabe o Deus de vocês? Sabe, o nosso Deus, Ele não deixa nada pela metade. Deus nunca começou nada que Ele não termina. Ele nunca começou nada que Ele não termina. E Paulo diz: olha, e Ele há de aperfeiçoar até o dia final. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele mesmo começou. Aquele que começou a boa obra vai até o final. Vamos colocar em nome de Jesus.